Ahm, Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam mais uma vez bem-vindos a esta aula. Eu trago aqui a aula ligada às propriedades físicas. Vocês sabem muito bem que no decurso das nossas aulas de estudos de recursos pedagógicos, ficamos com uma dívida, por assim chamar, uma pequena dívida, em relação às propriedades físicas, e ficamos com dívida de duas propriedades físicas e carecíamos de uma apresentação no PowerPoint, e vamos hoje tentar fazer isto. E as propriedades físicas que ficaram em causa é a propriedade ligada à textura, não é? E nós falamos em relação à textura, que pronto, esta é mais ou menos uma distribuição da percentagem de alguns elementos que caracterizam a textura do solo, entre eles areia, silt e argila. E ficamos também de exercitar muito bem em relação ao diagrama textural. Então, vou vos mostrar aqui um pequeno exemplo em relação a isto, tendo em conta o próprio diagrama textural. Vamos prestar atenção em relação à análise da textura. De um lado, nós temos aqui a percentagem de argila, nós temos aqui também a percentagem de areia e temos aqui a percentagem da silt. Agora, se nós formos já perceber, há uma variação de 0 a 100 para cada elemento que nós estamos a analisar. Por exemplo, se nós temos, a partir de indicações próprias, vindas se calhar de um laboratório, uma situação em que temos uma argila, tome nota, argila 50%. Então vamos ver aqui argila 0, 10, 20, 30, 40, 50% de argila, que é mais ou menos esta linha. Depois temos uma areia de 20%. Vamos controlar a areia 0, 10, 20%. Então é esta linha aqui que nos faz isso. Temos 50% e temos 20%. Este ponto aqui. Depois temos uma percentagem de silt de 30%. Vamos olhar para silt, 0, 10, 20, 30%. Então é aqui. Nós encontramos o nosso ponto central aqui. Então, que tipo de solo nós temos? Automaticamente, com base nestes elementos, temos solo argiloso. Para o segundo exemplo, temos uma percentagem de argila de 10%. Vamos olhar a argila 10%, que é esta primeira linha. E areia 70%, que é esta segunda linha. E silt 20%, que é esta segunda linha aqui também. Então, nós temos um encontro aqui. Automaticamente, neste ponto, todo o solo que for se encontrar entre estes intervalos, nós vamos chamar este solo de solo franco-arenoso. Então, espero ter contribuído para vocês entenderem muito bem esta questão da textura. Agora, vamos para a segunda propriedade, que foi a propriedade também mais deixada para trás. Aliás, basta recordar também que, a partir de este quadro de análise do grupo textural e em termos de percentagem, podemos também identificar que tipo de solo onde nós temos. Automaticamente, há uma tendência de argila, de maior concentração de um dos elementos, o solo ser designado em função desse elemento. Quando nós temos maior concentração de argila, automaticamente temos um solo mais argiloso. Automaticamente, quando nós temos um solo arenoso, a percentagem de areia é também muito maior. Agora vamos à segunda propriedade. Segunda propriedade, esta aqui podem ver também é a relação que eu também vos apresentei entre a textura e as outras propriedades. Por exemplo, nós encontramos uma situação de menor porosidade no solo e maior porosidade no solo, solos argilosos. Então, um solo arenoso tem menor porosidade comparativamente com o solo argiloso. Nós já havíamos dito isto. Isto tem a ver com o número de poros, não exatamente a dimensão dos poros. É verdade que, se nós formos a olhar para a dimensão dos poros, vamos entender que o solo argiloso, aliás, arenoso, tem menores microporos, ou por outro, tem poros pequenos maiores, quer dizer, tem maior concentração de poros grandes ou maiores microporos. Posso estar aqui equivocado na linguagem, mas a essência é esta. Nós temos menor micro e maior macroporosidade. Quer dizer que os poros mais grandes são maiores, de facto, e os poros muito pequenos são também poucos.
Então, em relação ao solo argiloso, ele concentra a maior parte de microporos do que os macroporos. Espero ter ajudado para entender isso. Então, temos aqui uma variedade de elementos que acompanham, de facto, a relação entre os solos arenosos e solos argilosos no que diz respeito à textura. Vamos à propriedade da cor. Bom, a cor do solo, já havíamos dito que resulta de vários elementos, tais como a presença de matéria orgânica, o tipo de argila, o tipo de rochas que nós encontramos lá no solo, que fazem, de facto, a base do solo. Então, automaticamente a presença da matéria orgânica pressupõe a existência de humus, e a presença ou a concentração também de alguns compostos, por exemplo, de ferro ou de magnésio, depositados nas rochas, podem também, de certa forma, nos mostrar uma cor do solo mais ou menos escura. Então, em linhas gerais, os solos mais escuros têm sido os solos mais bem aproveitados para a prática da agricultura. Então, vamos entender como é que esta questão do solo ela é tratada por diversos autores. Existe uma carta de solos chamada Carta de Munson, que agrega três principais elementos que nós já havíamos falado deles. O primeiro deles é a matiz, how em inglês, e o valor, que é valor, de facto, e o croma. Então, são três aspectos que nós vamos tomar em consideração. O primeiro, que diz respeito a matiz, nos refere exatamente ao tipo de cor que nós temos. Então, o tipo de cor, qual é a cor que nós temos, se é vermelha, é amarela, é azul, e por aí. E o valor vai nos mostrar o grau de luminosidade dessa cor. Como é que esta cor é luminosa? Se é mais escura, é menos escura. E por fim, o croma vai nos mostrar a saturação. A partir desta cor, qual é o nível de saturação que nós temos em relação a esta cor. Então, em termos de organização, a matiz do solo, que é o tipo de cor, ela é representada, de facto, pela radiação. Eu já havia dito isso. Qual é o nível de radiação? Essa radiação pode ser maior, pode ser menor. E, ao mesmo tempo, ela é apresentada no canto superior. E para outras situações, nós mostramos uma variação de cores que varia de 0 a 10. Depois vamos entender como é que isto acontece. Okay? E depois, na escala vertical, nós encontramos já a luminosidade, que tem a ver com o valor ou a tonalidade da cor. Então, ela também pode variar de 0 a 10, e há outros autores que mostram também outros números, mas usa-se geralmente até 8. E finalmente temos o croma. O croma diz respeito à pureza, ou como havia dito, o nível de saturação da própria cor do solo. Então, eu quero vos levar para uma análise em termos de cor. Bom, este é um exemplo que nós temos para o primeiro caso, que havíamos falado de matiz. Ela é representada por duas letras. Nós temos aqui 10YR. O YR é a associação de duas cores, que aqui é o amarelo e o vermelho. Então, quando nós temos a associação do amarelo e o vermelho, nós encontramos uma cor que é laranja amarelada, mais ou menos isso. Então, e se nós formos a ver, já mais para baixo, para além de apresentar este tipo de cor, que é 10YR, nós encontramos o número 5, que vai nos mostrar qual é o brilho, okay? Qual é a luminosidade que esta cor tem. Então, esta luminosidade pode ir até 9, pode ir até 10. E nós encontramos também o nível de saturação da mesma cor. Esta cor que nós temos aqui, que é vermelho, que é laranja amarelada, vamos ver se é uma cor mais saturada ou menos saturada. Automaticamente nós temos o valor de 6, é uma cor menos saturada. Ela pode ir até 20, conforme nós percebemos ali no nosso exemplo. Então, em linhas gerais, se nós analisarmos, já temos aqui a escala das cores, não é? Basta recordarmos que nós temos um arco-íris para entendermos o funcionamento das cores. As cores que são tomadas em consideração são 5 principais cores. Uma delas é esta, a vermelha, okay? A cor amarela, okay? A cor verde, a cor azul e a púrpura.
Então, são essas 5 principais cores que são tomadas em consideração para classificar os sons. Se vocês forem a ver neste diagrama deste lado aqui, por um lado nós temos a cor vermelha. E ela, a cor vermelha, vai aumentando, ok, a sua radiação. Então, de um vermelho mais carregado para um vermelho menos carregado. É porque se ele se é, menos, é mais carregado aqui, não é muito bem visível. É porque ele tem um número de 5. Então, ele vai aumentando, não é, até 10, que é um vermelho mais claro. E, ao mesmo tempo, ela vai associando a uma segunda cor, que é a cor amarela, e ela vai ganhar, vai perdendo o nome de amarelo. Vai ser substituído por uma cor mais ou menos intermediária, que é uma cor alaranjada. Só que é verdade que a cor alaranjada, ela é mistura entre uma cor vermelha, ok? E uma cor, desculpa, uma cor amarela. Então, acabamos encontrando aqui a representação da cor alaranjada, que é na sua expressão mais alta. Ela também vai perdendo, quer dizer, fica mais carregada, vai ficando menos carregada e mais luminosa. Acessivamente, isso acontece em relação a todas as cores. Então, automaticamente, quando saímos de uma cor, não é? Vamos aumentando, não é, a sua radiação, de facto, mas ela, quando atinge o seu ponto mais alto, que é 10, por exemplo, nós temos aqui, ela começa a perder esta radiação por influência da cor seguinte, que é a cor amarela. Então, isto vai acontecendo em relação a todas as cores, a partir da vermelha, amarela, verde, azul e a púrpura. Então, assim, o Mussel e tantos outros que falam do esquema das cores acabam encontrando esta sequência das cores. De forma mais prática, nós podemos analisar em relação ao sistema de cores, em relação ao Sul. Bom, nós já havíamos dito que temos as 5 cores básicas, que é o vermelho, o amarelo, o verde, o azul e a púrpura. Então, tem as cores intermediárias que resultam da combinação de umas duas cores. Por exemplo, temos o amarelo avermelhado, que é resultado, que é a situação do solo que nós encontramos lá, que é a associação entre, desculpem, aqui, é a associação entre a cor vermelha e a cor amarela. Então, nós aqui temos mais ou menos este ciclo aqui nos mostrando os tipos das cores, que é a matiz, que é mais ou menos esta representação que nós encontramos aqui. E depois, para além disto, nós temos a luminosidade, que é mostrada nessa escala vertical, para entendermos como é que a luminosidade do solo acontece. Se é um solo mais iluminado, mais claro ou mais escuro. Se vocês forem ver, temos uma tendência de solos mais escuros. Depois temos o nível de saturação. Em relação a uma determinada cor, esta cor, se por exemplo escolhemos a cor azul, ela pode estar mais saturada e menos saturada. Ela é mais saturada e fica mais carregada e mais visível comparativamente com uma cor, desculpa, menos saturada. Então, é isto que me oferece a dizer em relação a esta situação das cores. Então, nós vamos trabalhar muito com uma situação igual a que aparece aqui neste exemplo, okay? É que nós temos a representação da cor, temos que partir de uma representação de uma cor para entendermos que, ok, esta cor, por exemplo, aqui, quer nos dizer que nós temos, o que nós temos presente? É uma cor carregada, é um amarelo, é um verde, e qual é o nível de saturação e qual é o nível de luminosidade. Muito obrigado e espero que tenha contribuído com esta aula para uma melhor explicação. Boa noite a todos.